Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre auditoria de fornecedores em serviços de alimentação. E vamos destacar os principais pontos, não é? O que nós temos aqui vai abordar informações relevantes sobre a auditoria dos fornecedores. E eu gostaria de começar dizendo que a avaliação de um bom fornecedor não depende apenas de padrões que estão descritos nas legislações sanitárias. E por essa razão, devemos também estabelecer outros parâmetros que terão influência imediata na escolha do fornecedor. A resposta a esse questionamento é fundamental para a gestão da qualidade em serviços de alimentação. Hoje o fornecedor ele faz parte do processo, seja do restaurante, seja da empresa, então ele faz parte desse processo, ele não é visto mais como agregado, não é? Hoje ele é visto como parte integrante do processo da produção de alimentos. A rastreabilidade começa com o fornecedor. Então, vamos aqui ver. Nesse processo de auditoria, isso é muito importante. Para micro e pequenas empresas, não há a necessidade da visita técnica ao fornecedor. O que deve ser feito é um cadastro atualizado para se manter um rigor na questão do recebimento de matéria-prima, com documentos comprovando a especificação do produto. Depois no material de vocês, dá para vocês enxergar, aqui eu vou mostrar, um exemplo de ficha de recebimento de matéria-prima e de irregularidade da matéria-prima. Isso que a gente chama de rastreabilidade. Rastreabilidade, então, são dados desse seu processo de produção de alimentos, onde você tem registro do alimento, desde o momento que ele entrou dentro do seu estabelecimento até o momento que você serve a alimentação para o cliente. Então, veja, microempresas, empresas de pequeno porte não necessitam da visita física, mas então você tem que fazer um cadastro. Esse cadastro, esse cadastro de fornecedor, você registra o nome, quem é o contato, telefone. Então, isso precisa estar atualizado, né? Esse registro deve estar atualizado, deve estar disponível para quem de interesse precisa. No caso, um nutricionista, um setor de compras precisa, não é? As regras citadas também valem para empresas de médio e grande porte. Que regras citadas? Bom, o cadastro de fornecedor e o rigoroso controle no recebimento. Então, para você controlar a sua matéria-prima no recebimento, você precisa de uma ficha de recebimento de matéria-prima. Então, como que você vai saber o que chegou, quando chegou? Tá certo? Então, isso é bastante importante. Esses registros devem ser mantidos pela RDC 216 por um período de 30 dias. Isso é importante também, contados a partir da data, tá certo? Que essa planilha foi toda concluída. Você não faz um fornecedor por planilha, essa planilha existe e você consegue colocar vários dados de recebimento daquele mesmo dia. Quando essa planilha for totalmente preenchida, você conta 30 dias para depois poder descartá-la, não é? Então, essa regra, tanto do cadastro de fornecedor e o rigoroso controle de matéria-prima, também as empresas de médio e grande porte devem fazer. O que diferencia, em termos da auditoria, de microempresas e empresas de pequeno porte para as empresas de médio e grande porte é que microempresas e empresas de pequeno porte não necessitam da visita da auditoria, tá certo? Agora, empresas de médio e grande porte, como está citado aqui, além do cadastro atualizado, além do recebimento da matéria-prima, aí sim precisa existir uma visita física de auditoria para você conhecer o local.
A visita pode acontecer com a adoção de alguns métodos. Vamos ver quais são esses métodos. Aqui estão. Então, eu tenho método de questionário. A confiabilidade desse método de questionário é baixa e o custo é baixo também. O que seria esse questionário? Você, enquanto empresa, elabora um questionário, tá certo? Esse questionário são perguntas que podem ser retiradas da 275, podem ser retiradas de legislações municipais, ou simplesmente você pode elaborar as perguntas que você julgar necessário para avaliar um fornecedor, tá certo? E esse então é o que eu estou chamando de questionário aqui. Então nada mais é do que perguntas direcionadas ao manipulador, às instalações, à produção de alimentos em si, tá certo? A recebimento, são perguntas pertinentes ao todo esse processo de alimentos, e quem vai preencher esse questionário é o fornecedor. Hoje em dia a gente usa esse preenchimento online. Você manda esse questionário e ele preenche. Aí aqui nós temos dizendo que a confiabilidade é baixa. Por que a confiabilidade é baixa? Porque você tem que acreditar no seu fornecedor. Quem vai fazer o preenchimento é ele. Mas parte-se do princípio de que ele é honesto. Se você tem um fornecedor em quem você confia e como ele faz parte integrante do processo de alimentos da sua empresa, ele é o início da rastreabilidade, então você subentende-se que ele está sendo honesto no preenchimento. Mas diz que a confiabilidade é baixa porque, se não existir uma confiança, tá certo? Então o seu processo pode estar prejudicado, porque a gente coloca como confiabilidade baixa, porque sim, a gente tem que trabalhar nesse sentido com a honestidade da pessoa. O custo é baixo? Muito baixo, porque na verdade você na verdade vai enviar um questionário online. Então, o custo é baixo, baixíssimo. Você não precisa de deslocamento, você não precisa de nada. O tempo realmente que você vai perder na elaboração desse questionário, que quem vai fazer é o nutricionista, ok? Aí nós temos outro método, mas é um método que pode ser aplicado? Sim, é um método que pode ser aplicado. E se você estabelecer o que realmente o que se deseja é estabelecer uma relação de confiança, aí sim você então muda esse panorama de baixa confiabilidade que esse método tem. Autoavaliação. A autoavaliação também tem uma confiabilidade baixa e um custo baixo, porque a autoavaliação, o fornecedor vai avaliar ele mesmo, o serviço que ele presta, não é? Então, sim, a gente chama de confiabilidade baixa, mas é o mesmo questionamento com relação à parte de questionário. Também não tem custo, porque essa autoavaliação, na verdade, a elaboração é sua, certo? Enquanto profissional técnico que tem gabarito para isso. E aí você manda também via online para ele fazer o preenchimento e devolve, certo? Vistoria e auditoria tem confiabilidade alta e o custo alto. Por que a confiabilidade é alta? Porque você está no local, de fato, fazendo essa visita técnica. Então você olha tanto a parte da produção quanto a parte documental. A parte da produção, pode acontecer de você fazer uma visita e naquele momento não ter produção? Pode, porque na verdade as visitas, o intuito é melhor que sejam feitas de surpresa. Nem sempre isso é possível, não é?
mas as que são feitas de surpresa têm um resultado um pouco diferente. Não deveria, em hipótese nenhuma, deveria ser assim, mas é isso que a gente encontra na prática. Então, tem dois momentos essa visita, essa auditoria. Um momento que a pessoa vai avaliar a parte da manipulação, e se você tiver calhar de você estiver fazendo uma auditoria e naquele dia não tiver produção, então você não avalia a produção, você avalia instalações, você avalia a parte documental. E o que eu estou chamando de parte documental? Manual de boas práticas e procedimento operacional padronizado. Pelo menos essas duas. Você tem que avaliar, tá bom? Então, você fica só na parte documental. Se tiver ocorrendo a produção de fato, aí sim você tem dois momentos nessa visita. A confiabilidade é alta porque você está vendo, e o custo é alto porque você tem o deslocamento, dependendo da visita, você tem que fazer a refeição, você vai ter o custo da refeição, você vai ter o custo do deslocamento. Então, por isso que é alto, a gente chama de alto, não é? O histórico. O histórico do fornecedor refere-se a todas as auditorias que ele já passou. Então, ele mostra, porque essas auditorias, essas sim, são documentos que você tem que ter guardado. Não é? Você não vai descartar em 30 dias como você vai fazer com a ficha de recebimento de matéria-prima. Não, essas auditorias sim devem ser guardadas, porque ali estão informações sobre todo o histórico daquele fornecedor dentro da sua empresa. Então é importante. É importante quando você faz auditoria em terceiros, porque aí você vê, aquela empresa visita semestralmente, ou aquela empresa visita anualmente, não é? E então é importante, enquanto você, que é o responsável pela verificação desse fornecedor, porque você vai ver o quanto ele sofre auditoria, quem são as empresas pelas quais ele presta serviço. Então, isso é uma importância. E uma importância, no caso, por você, enquanto profissional técnico do fornecedor, que realmente é auditado, que realmente presta um bom serviço, as auditorias têm notas muito boas são acima de 90%. O 100% ele nunca é atingido, porque não existe a perfeição. Falhas vão existir de seres humanos, dos manipuladores, e ações corretivas também vão existir. Então, é um processo sistêmico, não é? Ele não para, as melhorias nunca param, treinamentos sempre devem ser feitos. Então, nesse sentido, que é algo sistêmico e algo mutável, não é? Então, essa auditoria é importante para você, é importante também para o seu fornecedor, porque ele também é uma informação a mais que ele tem para mostrar para os seus clientes. Isso é bastante importante. Prosseguindo, nós temos aqui, para que devemos realizar auditoria de fornecedores? Essa pergunta é muito importante. E nós vamos falar dela